Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito. O podcast para você gozar a vida. Caradinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito, podcast que busca abrir cabeças sobre as diferentes possibilidades que a sexualidade traz. Hoje teremos um episódio um pouco mais longo que o normal, mas levando em consideração que o episódio anterior teve só 22 minutinhos, eu acho que tá tudo certo. Em agosto deste ano, a plataforma OnlyFans ganhou espaço em todos os noticiários ao anunciar que iria proibir a veiculação de conteúdo sexual. Criada em 2016 para que usuários comuns pudessem vender qualquer conteúdo on demand, o OnlyFans se consagrou no imaginário coletivo como uma plataforma de veiculação de conteúdo adulto, mesmo não tendo sido criada especificamente para essa finalidade. A plataforma decidiu voltar atrás nessa decisão, mas a notícia e as suas repercussões em redes sociais me levaram à conclusão de que era hora de falar de plataformas de veiculação de conteúdo adulto aqui no podcast. Quais seriam os espaços e quais as vantagens e desvantagens dessas plataformas para quem produz conteúdo adulto? Eu decidi então conversar com duas produtoras de conteúdo de portes diferentes e com a representante de uma dessas plataformas para tentar entender qual é o impacto desse tipo de ambiente virtual para quem produz conteúdo adulto e o que uma plataforma brasileira tem de oferecer de diferente para as produtoras. Bati um papo muito interessante com Lara Lee, Angélica Morango e a Mayumi Sato. A Lara começou a produzir conteúdo durante a pandemia, no começo de 2020. Já a Morango é bastante conhecida por já ter feito ensaios sensuais e já ter participado de um reality show há 11 anos, mas só está numa plataforma de conteúdo adulto há cerca de 7 meses. Mayumi Sato produz o podcast Vida Não Mono, é sócia e diretora do Sexlog e vai apresentar a plataforma Buup pra gente. Todos os contatos e redes sociais das nossas convidadas podem ser encontrados no post desta publicação lá no nosso site sexoexplicitopodcast.com.br. Então, bora pro episódio? Bom, Lara, queria começar te perguntando como que surgiu o OnlyFans na sua vida. Por que você decidiu produzir conteúdo para uma plataforma de conteúdo adulto? Bom, eu ouvi falar do OnlyFans a primeira vez, começo pra metade do ano passado, né, já em tempos de pandemia. Eu pratico polidense já tem 3 anos quase, e por causa disso, assim, eu sigo muitas meninas, muitas mulheres que fazem de todos os lugares do mundo, e eu percebi que existiam algumas dançarinas que eu seguia, que estavam produzindo conteúdo pra essa plataforma, que estavam comentando, né, sobre o tal do OnlyFans. Eu fiquei muito curiosa pra entender o que era, e eu não sei se você já teve a experiência de abrir o OnlyFans sem ter uma conta criada, mas se você entra, né, no perfil de qualquer pessoa, ou se você só entra no onlyfans.com, se você não tem uma conta criada, você não consegue acessar nada, né, você não consegue ver o que tem lá dentro, você não consegue ver os posts, você não tem ideia do que é o conteúdo que rola lá dentro. E isso me deixou, na verdade, mais curiosa pra entender o que era. Então eu fiquei meio obcecada, assim, por alguns meses de curiosidade pra entender o que era, resolvi dar um Google, e aí quando eu dei esse primeiro Google, que foi meados do ano passado, né, ali pra agosto, setembro, eu descobri que existia toda uma onda, principalmente de gringas, né, criando contas no OnlyFans durante a pandemia, que estavam ganhando muito dinheiro com essa venda de conteúdo. Algumas já comentando, né, em conteúdo adulto mesmo, pra valer, né, usando essa terminologia, assim, de conteúdo mais 18, de conteúdo sexual, e algumas que não falam, mas a gente sabe que é, né? Então tem alguns que falam, não, porque o pack do pezinho, que faz só foto de lingerie, aí você fica tipo, tá, mas, né, continua sendo conteúdo adulto de uma forma ou de outra, né? Mais ou menos explícito.
E eu fui entretendo, assim, essa ideia durante alguns meses, e enquanto eu ia entretendo essa ideia, eu ia pesquisando a respeito do Only para ver como funcionava, quem eram as pessoas que estavam produzindo lá, como que elas ganhavam dinheiro, como que isso era para anônimos, se era uma coisa que funcionava para alguém que não ia usar uma plataforma já existente. Enfim, eu comecei a fazer a minha lição de casa, dizendo pra mim mesma que eu tava pesquisando apenas, assim, por entretenimento, né, pura curiosidade científica, e não porque eu de fato queria fazer. E aí chegou um ponto que eu virei e falei, cara, eu acho que eu vou tentar isso aqui, né, parece interessante, eu acho que é uma coisa que eu posso me dar bem, é uma coisa que eu já tinha curiosidade de tentar há algum tempo, mas não sabia que era uma coisa que era possível, que existia, enfim, né, nunca tinha parado pra estudar ou conhecido pessoas que trabalhavam com venda de conteúdo no cenário independente. E aí resolvi tentar pra ver qual era e acabei ficando, né? Agora, daqui a um mês, já faz um ano. Interessante. E como que é produzir esse tipo de conteúdo? Como que funciona a sua rotina de produção? Depende muito do mês, depende muito de muitas coisas, assim, né? Hoje em dia eu tenho uma rotina diferente do que na época que eu comecei. Primeiro porque eu já tô um pouco mais estabelecida, principalmente, assim, porque no começo eu tive todo um processo de criar uma nova persona, de criar redes sociais, de criar uma rotina. Enfim, eu tenho um emprego formal também, então, assim, aprender a colocar tudo nos seus devidos lugares, né, a aprender a administrar todos esses lados diferentes da minha rotina foi um processo meio demorado. Hoje em dia, eu já tenho uma outra maneira de fazer, né? Eu normalmente reservo um dia da semana para fazer a produção de conteúdo da semana inteira. Eu hoje em dia não trabalho mais só com o Only, eu trabalho com várias outras plataformas de venda de conteúdo também. Eu reservo normalmente às vezes 2 dias na semana, dependendo de como tá a demanda, porque às vezes tem vendas de personalizado, às vezes tem, enfim, encomendas específicas, mas quando é uma semana normal, eu só tiro aí normalmente sábado ou domingo para produzir fotos e vídeos que eu vou distribuir nas plataformas ao longo da semana toda, né? Um dia para produzir, um dia só para programar conteúdo. E aí, ao longo da semana, eu vou esquematizando as minhas divulgações, né? Tentando estar presente ali nas redes sociais que eu uso mais, tentando lembrar as pessoas de que eu tô ali e também tentando reservar um tempo não só para divulgar e não só para produzir, mas também para aprender outras técnicas, né? Para estudar como outras pessoas estão fazendo, para trocar divulgação com outras criadoras, enfim. É uma coisa que ocupa todos os horários disponíveis, né? O horário que eu costumo brincar que o horário que eu não tô trabalhando, eu tô trabalhando. Então, quando eu não tô trabalhando no meu emprego normal das 9 às 6, eu tô trabalhando com produção de conteúdo, tô trabalhando com a divulgação, enfim. Sempre tem coisa pra fazer. Essa é a verdade. Acho que essa é uma realidade comum a quase todos os produtores de conteúdo, né? Você tem que produzir seu conteúdo e também tem que estar nas redes, né? Porque senão também não tem visibilidade. Quando explodiu a onda do Only no começo desse ano, muita gente achava que você entrar pro OnlyFans ou você produzir conteúdo adulto significa você entrar numa plataforma, você tirar ali as suas fotos amadoras ou as suas fotos profissionais, você posta e o negócio se vende sozinho. E não, assim, eu não consigo expressar o suficiente quanto isso não é verdade. E eu descobri isso, e eu acho que o fato de que eu continuo fazendo isso depois de um ano significa que eu realmente, assim, gosto do que eu tô fazendo, porque dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, você tem de uma certa forma, uma competição constante, porque por mais que você tenha, né, os consumidores casuais, o que dá realmente dinheiro é você conquistar uma clientela que seja fiel a você precisa estar constantemente inovando, você precisa estar constantemente presente, você precisa estar constantemente produzindo, então é muito cansativo, é um trabalho que dá muito retorno se você souber fazer, mas que para dar muito retorno, não, mais do que só saber fazer, você precisa ter tempo. E isso hoje em dia para mim é uma coisa que eu entendo, assim, que eu faço como um hobby pago, porque eu não sei se eu oficial quero viver só disso, né? Eu gosto da estabilidade de ter um emprego fixo, eu gosto de produzir com essa leveza mesmo, de produzir as coisas no meu ritmo, de poder fazer as coisas à minha maneira, mas eu sei que eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro se eu tivesse todas as horas do meu dia dedicadas a isso, né? Então, como qualquer outra carreira, dá trabalho, né? Porque a única coisa que não dá trabalho realmente é nascer rico. Com certeza. E como que é essa interação com os clientes, Lara? Você já sofreu algum incidente ou alguma curiosidade que vale a pena comentar? Olha, o que faz a gente passar mais raiva, na verdade, não são os clientes, é os potenciais, os prospects. Porque quem paga não dá problema, essa é a verdade. Assim, é muito difícil você ter
pagante que vai te assediar, ou galera que começa a pagar, ou que já tem costume de pagar por conteúdo na internet, é uma galera que entende, né, esse papel da distância entre ele e quem tá produzindo, e é um pessoal que respeita muito mais do que o pessoal que não paga. Então, assim, eu acho que a maior curiosidade, na verdade, são o quão normal é pra mim, assim. Eu tive clientes que viraram amigos, eu tive clientes que viraram, sei lá, pacientes em consultório de psicologia, sabe? Porque, na verdade, é isso, assim. A gente oferece uma coisa de fachada, né? Você oferece, tipo, estou oferecendo, sei lá, fotos, ou estou oferecendo vídeos, ou estou oferecendo uma experiência. Mas, na verdade, quem procura, tá procurando um ambiente livre de julgamento, né? E aí, quando você conhece uma pessoa, trabalha com uma pessoa há mais tempo, né? Atende uma pessoa há mais tempo, aquela pessoa começa a se sentir muito, muito mais à vontade com você do que ela se sente com a maior parte das pessoas que convivem com ela, justamente porque, assim, depois que você já descobriu que a pessoa tem, sei lá, fetiche em axila, o que mais vai ser esquisito, né? O que mais que não vai ser normal pra aquela pessoa? Então tem histórias muito divertidas, assim, de clientes que vieram me pedir conselhos amorosos, né? Ou que vêm, enfim, com as suas inseguranças, e aí a gente conversa sobre isso. Tem histórias muito divertidas, assim. Mas, no geral, é um relacionamento que vai desde o mais forçado até o mais legal, assim, né? Porque o começo é sempre esquisito, e acho que é muito mais esquisito pra quem compra do que pra quem faz. Porque, pra mim, assim, eu converso com as pessoas que assinam meu conteúdo, né? Tanto homens quanto mulheres, quanto todas as coisas no entremeio, com muita naturalidade. Pra mim é muito de boas, assim, conversar, escutar, ver o que a pessoa quer, ver o que a pessoa achou, levar papos sobre a vida, sobre sexo ou não sobre sexo, que é mais comum ainda. Mas às vezes rola essa expectativa, principalmente de quem nunca consumiu conteúdo, né? De quem tá chegando agora, de que você vai ser meio máquina, assim, né? Você vai ser uma máquina de arrancar dinheiro ou uma máquina de sexo. E aí a pessoa descobre que existe um ser humano do outro lado, né? Então, é uma quebra de expectativas bem curiosa. A minha experiência ao longo desse último ano, ela foi muito mais positiva do que negativa, é o que eu falei, assim, eu tenho muitas histórias de gente maluca, mas a maior parte das histórias de gente doida que eu tenho não são de clientes, são de pessoas que mandam mensagem, normalmente querendo enrolar, ou tem muita história, né, quando você começa a conversar com outras pessoas que produzem conteúdo também, de caras que mandam a mesma mensagem pra várias pessoas, de pessoas que aplicam golpe, de fake, de vazamento de conteúdo, mas isso nunca acontece com quem paga, isso sempre acontece com quem não quer pagar. Interessante você falar isso, porque eu lembrei de uma frase que eu vi no seu perfil, que é: eu não cobro caro, você que não tem dinheiro suficiente. Exato. Eu achei essa frase fenomenal. Porque o que eu tô produzindo é um luxo, né? Se você tem a possibilidade de pagar por esse luxo, ótimo, bom pra você, é um mimo que você pode se dar. Mas não é um serviço essencial, né? Não é uma coisa que você vai, tipo, deixar de pagar. Teoricamente não deveria ser, né? Uma coisa que você deixa de pagar seu aluguel pra poder, né, obter aquele bem. Então é uma coisa que, assim, quem fica pleiteando muito, não é uma galera que vai valorizar o meu trabalho, não é uma galera que vai me ajudar a crescer, né? Quem ajuda a crescer mesmo, e isso não é nem falando assim dessa separação de quem tem mais ou menos dinheiro, mas é mais de tipo, eu tenho, por exemplo, muitos ex-clientes que hoje em dia nem compram mais comigo porque estão numa situação financeira que não permite, mas que assim, dão todo o apoio, conversam, manda mensagem às vezes, manda playlist, tipo, olha aqui essa música pra você fazer um vídeo XYZ um dia se você quiser. E é uma galera que, tipo, que eu tenho muito carinho, sabe? Porque são pessoas que eu vejo que realmente valorizaram o trabalho que eu tive pra oferecer, que a gente criou uma conexão ali que vai pra além de cliente e prestadora de serviço. E pra mim é isso, saca? É a diferença do valor que a gente dá pras coisas. Quando as pessoas entendem que o que eu tô fazendo ali é diferente de você, sei lá, abrir um Xvideos, abrir um Pornhub na internet, pegar um vídeo XYZ gratuito, é muito diferente a experiência do que você tá lidando com uma pessoa que tá fazendo uma coisa só pra você. É um luxo diferente do que você está lidando com uma pessoa que tá lidando aquela atenção só pra você. Isso muda tudo. Isso é uma perspectiva bem legal. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: você falou que produz conteúdo para várias plataformas, né? Queria saber o que plataforma te oferece? Por que você optou por produzir o seu conteúdo para várias plataformas? Foi, na verdade, uma opção que começou com
ter possibilidades, principalmente para pagantes brasileiros, porque, né, para você criar uma conta no OnlyFans, você obrigatoriamente precisa ter um cartão de crédito. E existem maneiras de você ter um cartão de crédito internacional que são mais fáceis, né? Eu já ensinei trocentos clientes a montarem cartão de crédito pelo Mercado Pago. Tem possibilidades, mas a maior parte das pessoas não quer se dar esse trabalho, né? Principalmente brasileiro, gosta das coisas mais fáceis. Então eu comecei a trabalhar com uma plataforma brasileira para ter essa opção, né? Para os caras que querem pagar por Pix, que querem pagar por boleto. E aí eu comecei cobrando a mesma quantia. E aí eu percebi que, assim, a clientela brasileira que não quer assinar o Only não é uma clientela brasileira que vai pagar o que eu cobro no OnlyFans, né? Então eu diminuí o preço e eu diminuí o conteúdo lá dentro. Então, assim, a plataforma brasileira que eu trabalho é o Privacy. E no meu Privacy, assim, ele custa infinitamente mais barato, porque agora, na cotação atual, o meu Only tá mais ou menos 60 e poucos reais, o meu Privacy é 15, mas você não vai encontrar 100% do conteúdo que tem no Only no Privacy. Também não vão ser todos os conteúdos que vão estar lá gratuitos, os vídeos são todos pagos à parte, enfim, eu tenho todo um outro modelo de negócios para trabalhar com essa modalidade brasileira e que acabou sendo bom para eu ter essa opção em reais, mas também entendendo qual é o meu público brasileiro, né? E uma coisa que eu percebi depois que eu criei o Privacy, é que os brasileiros que real oficial entendem essa lógica de consumo de, é um luxo e quero pagar por esse luxo, eles fazem questão de assinar o Only. Né? Tanto que, assim, eu abri o Privacy, eu tenho muito cliente brasileiro que já estava no meu Only, e eu tive, sei lá, um que migrou. A maior parte deles continua, porque para eles tem uma coisa também de status, enfim, tem toda uma outra lógica envolvida. E aí, quando rolou a polêmica, né, no finalzinho de agosto, de que o OnlyFans ia banir conteúdo adulto, que ia ter, enfim, 30 mil dificuldades aí para quem trabalha com conteúdo mais 18 na plataforma, eu comecei a procurar, né, outras plataformas gringas para eu continuar, pelo menos, assim, mantendo os meus ganhos em dólar, porque hoje em dia, para mim, é, assim, 30%, 40% do meu orçamento vem do que eu recebo do OnlyFans. E eu já tinha feito um certo estudo, algum estudo prévio, né, olhando outras plataformas, mas não tinha migrado completamente. E aí eu comecei a trabalhar com o ManyVids, que é uma plataforma canadense que existe, já tem, acho que 4 ou 5 anos, e o ManyVids, ele é uma plataforma que é especificamente criada para trabalho sexual, ele é especificamente criada para trabalho de conteúdo adulto, então ela tem um pouco de tudo, ele tem venda só de vídeo, tem venda de fã-clube, né, por assinatura, tem venda de produto, tem cam, tem, assim, um pouco de várias coisas, e foi um site que eu realmente gostei muito, e que eu tô lá faz um mês, mais ou menos, e tem sido muito bom, assim, o retorno financeiro tem sido muito bom, o clientela tem sido muito bom. É diferente, assim, acho que principalmente a mentalidade do público é diferente, né? Porque quem vai pro Only tem um pouco de exclusividade e tem um pouco de segredo, assim, né? Não sei se faz sentido isso, mas na minha cabeça, assim, o consumidor do OnlyFans, ele é majoritariamente uma pessoa que quer ver uma pessoa específica, então ele cria uma conta no OnlyFans pra ver aquela pessoa, e ele assina aquele perfil, e ele vai porque ele tem, um tesão naquela pessoa específica, e ele quer ver aquela pessoa e vai dar dinheiro pra assistir, assim, a lista de compras que aquela pessoa fizer. O ManyVids, como ele já é um site de conteúdo adulto, que, enfim, que tem cara de conteúdo adulto, né, porque o OnlyFans, ele não foi criado como plataforma de conteúdo adulto, ele foi revertido e popularizado pelas criadoras de conteúdo adulto. O ManyVids não, ele já foi criado com esse propósito. Então, quem tá lá dentro é uma galera que, assim, que já tá muito acostumada a consumir, tá muito acostumada com a maneira de consumir. Então, tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins, né? As coisas muito ruins é que, assim, a quantidade de maluco é infinitamente maior, porque a plataforma, ela é diferente, né? Você consegue ter contato com uma pessoa sem necessariamente pagar pra mandar mensagem pra ela, enfim, tem outras lógicas, mas, ao mesmo tempo, também circula uma quantia de dinheiro lá dentro que não circula dentro do OnlyFans. Pagar caro pelo luxo de você consumir esse tipo de conteúdo. Então, assim, eu já cansei de ver. A gente tem, dentro do ManyVids, ele tem um sistema que é mais ou menos como uma timeline, assim, né, de Twitter, né, que você consegue dar RT nas coisas, você consegue compartilhar, dar like. E, cara, tem as meninas que estão no topo lá, recebem gorjeta de $500. Recebem, tipo, vendem 40 vídeos por dia, sabe? Então é um lugar que circula muito dinheiro. Não que no Only não circule, mas é diferente, né? Porque você depende
daquela pessoa que te segue, e ela normalmente segue exclusivamente aquele perfil, ou exclusivamente alguns perfis, paga pra seguir poucos perfis. Dentro dessa lógica de mercado de produto solto, você independe tanto dessa exclusividade, né? O dinheiro circula mais livremente, e a galera que tá ali dentro acostumada a gastar grana. É uma plataforma que eu tô gostando bastante de aprender a mexer. Assim, surgiu dessa necessidade de ter um backup, ter uma outra plataforma pra ganhar em dólar, mas pra mim, assim, mesmo hoje em dia eu continuo com o Only, né? Eles revogaram a decisão de suspender com o emprego adulto, por enquanto, mas eu não penso em deixar de ter múltiplas plataformas, porque acaba sendo várias maneiras diferentes da gente ganhar dinheiro, né? Sim, e com relação a isso, se você pudesse, por exemplo, pensar numa plataforma ideal para o seu conteúdo, se você pudesse criar uma plataforma, quais as coisas que ela deveria ter a oferecer para você? As características para ela ser uma plataforma perfeita. Nossa, tô impactada por essa pergunta, viu? Porque eu nunca tinha parado pra pensar. É porque é uma coisa que eu penso muito quando saiu essa decisão com relação ao OnlyFans querer restringir conteúdo adulto. Uma coisa que eu pensei muito e que foi muito debatida em redes sociais a respeito dessa questão foi a segurança das produtoras, né? E aí eu fiquei pensando, será que o OnlyFans oferece tanta segurança assim? Será que não haveriam outras plataformas melhores nesse quesito? Como que seria uma plataforma ideal para uma produtora de conteúdo desse tipo ficar sossegada com relação a isso? Cara, eu acho que é impossível a gente ter uma plataforma que seja 100% segura, porque é aquilo, né? Quem quer piratear, vai piratear. Sempre existem maneiras, né? Cada plataforma oferece um mecanismo diferente, né? De preferência, oferece um mecanismo diferente que facilita ou dificulta, enfim, né? O acesso e o pirateamento. Eu acho que o principal, assim, que eu acho que falta, isso para todas as plataformas, isso falta pro OnlyFans, isso falta pro ManyVids, isso falta pro Privacy, para todas as plataformas com que eu já trabalhei ou que eu já pesquisei sobre, falta uma política clara, e por política eu quero dizer assim, os termos de uso são de segurança mesmo, de dizer pra quem tá criando quais são os riscos, quais são as vantagens, o que eles oferecem pra te ajudar com XYZ. Então, se eles oferecem, sei lá, marca d'água em todos os vídeos, tem que estar lá expresso. Se eles oferecem a possibilidade, a maior parte das plataformas funciona que você não consegue salvar, né? Então, sei lá, no OnlyFans, por exemplo, você não consegue salvar nada do que tá lá dentro, né? Tudo só de stream. Só que nada te impede de gravar uma tela, né? Nada te impede de tirar um print. Então, isso também tem que ser expresso, né? Porque a gente tem que saber onde a gente tá pisando. Eu acho que mais do que quais são os mecanismos ideais, eu acho que falta a clareza do que esperar, né? Então, se, por exemplo, existe uma maneira específica de você retirar o dinheiro de lá, se existe uma porcentagem, né? Como existe sempre a porcentagem específica, quantos são os ganhos do site? Cara, às vezes as meninas entram sem nem saber como é, né? E eu cansei de ajudar gurias que entraram no Only, por exemplo, que não sabiam com quanto a plataforma ficava e não sabiam o quanto você perde no saque, porque não só tem o dinheiro que fica com a plataforma, mas tem o dinheiro que você perde na transferência, porque a transferência não é direta para sua conta, você tem que ter um intermédio, né? Tem que ter um banco online, tem que ter um aplicativo X que vai te cobrar tanto, e nisso são perdas, né? A galera acha que é tipo, eu vou entrar, vou ganhar $1.000 numa semana, e aí eu vou sacar exatamente esses $1.000, e não é. E isso é uma coisa que eu percebi, assim, depois de muito tempo, o quanto a gente não tem noção, principalmente assim, do poder que plataformas como o Only, plataformas como o ManyVids deram não pra mim, né, que me tornei uma vendedora de conteúdo adulto independente, que não faço isso como um primeiro trabalho, mas o quanto isso mudou pra trabalhadoras sexuais que vivem disso, real, oficial, sabe? Porque tem plataforma de camming, tem plataforma de venda de conteúdo antes do Only, que tira 60% dos ganhos, saca? Então assim, você chega nos 20% do OnlyFans, é quase uma piada, é maravilhoso, você ganha muito mais. Só que aí também tem os descontos, tem isso, tem aquilo. Então, eu acho que falta ainda para as plataformas terem isso de um jeito fácil, terem isso de um jeito acessível e terem um atendimento que seja mais eficaz, né? Porque a maior parte delas tem sistemas de verificação que são bem bons. É muito difícil você conseguir se cadastrar e vender conteúdo, principalmente nas plataformas mais consagradas ou mais famosas, por exemplo, o sistema de verificação do OnlyFans hoje em dia tá um
inferno de difícil, né? Você tá ali, você com o seu documento, gritando pra tela que você é você, e você não consegue, às vezes, entrar, criar sua conta, porque teve um boom muito grande de pessoas querendo se inscrever, e isso criou uma necessidade de que eles dificultassem o envio de documentos. Mas isso tudo são coisas que, assim, a gente descobre, tanto as partes de segurança, quanto as partes de monetização, tudo isso você não descobre pelo OnlyFans, né? Como você não descobre por nenhuma outra plataforma, você descobre pelos criadores. E isso, cara, dificulta muito. Porque é muito difícil você entrar numa plataforma sem saber o que te espera, né? Se você não tem ninguém pra te ajudar, se você não fez a lição de casa de um jeito X, Y, Z, você perde informação aí no meio do caminho. Então, acho que falta muito isso. E, assim, pra mim, a plataforma ideal é a plataforma que te divulga. E isso é uma coisa que é muito difícil de acontecer, porque as plataformas que divulgam de fato, normalmente são as plataformas que são voltadas para isso, né? Que são voltadas especificamente pra vender de conteúdo adulto. Enfim, acho que falta essa divulgação das próprias plataformas, porque a maior parte por exemplo, o OnlyFans, ele baniu o conteúdo adulto por quê? Porque não tava ganhando dinheiro? Não é porque não tava ganhando dinheiro, é porque eles não querem ter que lidar com o estigma de você apoiar trabalho sexual independente ou não, né? Você não quer se misturar com essa gentalha das trabalhadoras sexuais. Quem acaba perdendo, na verdade, além da própria plataforma, somos nós. Porque é muito mais difícil você chegar no consumidor, porque cliente tem, consumidor tem, público tem, e tem público que quer gastar muito dinheiro, que gasta muito dinheiro. Só que como que você chega nisso sozinha, né? Como que eu chego nisso partindo ali com 0 seguidores, não tendo ninguém pra me apoiar, não tendo um time de marketing, não tendo nada, né? Muito mais difícil do que se eu tenho uma plataforma que de repente posta um story com a minha cara, né? Que tem, por exemplo, um sistema de pesquisa interno. Isso é uma coisa que o OnlyFans deixou muito a desejar. Você não consegue encontrar pessoas dentro do OnlyFans se você não tem o link direto, né? Se eu posso pesquisar da maneira como eu quiser, eu não consigo porque não existe uma ferramenta de pesquisa dentro do site. Então tudo isso dificulta muito a vida, e por dificultar a vida você perde dinheiro. Complicado. E eles te atendem, o serviço de atendimento deles é todo em inglês? Sim, é todo em inglês, e no Only especificamente é bem ruinzinho, assim. Já foi melhor, porque costumava ter bem menos gente. Acho que também aumentou a demanda, eles não dão conta de responder tanto quanto seria ideal, assim. E o sistema de atendimento deles é todo por e-mail, então, assim, é você enviar e torcer pra Jeová pra receber num futuro próximo. Complicado mesmo. Clara, queria terminar te perguntando o seguinte: suponhamos que tem algumas pessoas ouvindo a gente pensando em criar conteúdo adulto para alguma dessas plataformas que você citou. Que conselho que você daria para produtores de conteúdo em potencial como o seu, que desejam fazer parte dessas plataformas? Nossa, múltiplos conselhos. Eu acho que primeiro pesquisa bem, né, sobre plataformas. Pesquisa não só, assim, indo em vídeos ou indo em sites, mas de fato indo atrás de pessoas que produzem ali dentro, o que essas pessoas têm a dizer, não só das pessoas que ganham milhões, mas das pessoas que ganham pouco, porque eu acho que elas vão ser um filtro melhor para você entender quais são as vantagens ou desvantagens daquela plataforma do que a galera que faz muito dinheiro. Estudar como aquela plataforma funciona, ler bastante, ver o que as pessoas têm a dizer, ver como que você pode usar as possibilidades da plataforma a seu favor. Pra mim, assim, eu acho que o primeiro conselho antes de qualquer coisa é pensar bem em qual é o conteúdo que você quer fazer e por que você quer fazer esse conteúdo, né? Por que você quer trabalhar com venda de conteúdo adulto? Porque eu acho que é o tipo de coisa que tem muitos impactos na nossa vida. Vai ter um impacto na maneira como as pessoas te veem, vai ter um impacto se a sua família descobrir, vai ter um impacto se... né? Enfim, tem impacto pra tudo. E não é um impacto que é necessariamente positivo, da mesma forma como não é necessariamente negativo, assim, mas existe muito estigma em volta. Se é pelo dinheiro, não recomendo, porque pode dar muito certo, mas também pode demorar pra cacete pra dar muito certo. Pode ter muita coisa ruim que vem junto com esse dar muito certo financeiro. Eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada com muito cuidado e tem que ser pesada com muito cuidado também. Mas se é uma coisa que você tá afim de fazer, que você curte, que faz sentido pra você, que enfim, que realmente é um rolê que foi bem pensado e estamos cientes e queremos continuar, pesquisa as plataformas, não se atenha a uma plataforma só. Eu acho que hoje isso pra mim faz muita diferença, assim, eu não recomendo exclusividade, né, um casamento eterno com nenhuma, e vai indo no seu próprio ritmo, porque assim como todas as outras coisas
coisas que a gente aprende a fazer na vida, a gente não precisa começar e terminar sempre no mesmo ponto, né? O tipo de trabalho que eu faço hoje é muito diferente do tipo de trabalho que eu fazia há um ano atrás, quando eu comecei. E isso, né, acho que esse crescimento, não só da mudança do foco do meu trabalho, mas também o crescimento que eu tive financeiro, o crescimento que eu tive enquanto profissional, eu acho que ele todo faz parte de uma jornada de autoconhecimento, de eu entendendo quais eram os meus objetivos, quais eram os meus limites e quais eram os meus gostos mesmo dentro disso, né? Porque antes de tudo, mais do que você estar trabalhando com uma coisa que traz prazer para outra pessoa, tem que ser uma coisa que traz prazer para você. Mesmo dentro do trabalho sexual, tem que ser consensual. Nossa, com certeza, muito importante isso que você falou. Bom, Lara, eu quero te agradecer muito por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente e queria te pedir para você deixar os seus contatos, né, para quem tiver interesse de continuar essa conversa. Ai, por favor, gente, vocês podem encontrar o meu trabalho no meu Twitter, que é @delarali. Eu acho que vai estar nas descrições e nas propagandas do podcast. E no Instagram eu tô no @sglarali. É mais fácil vocês me encontrarem através desses links e aí de lá vocês chegarem nos meus links de plataformas de conteúdo adulto, porque eu tenho bastante trabalho para divulgar eles, porém a maior parte do site censura quando a gente posta links direto. Se vocês quiserem, eu também tenho um e-book com algumas dicas para iniciantes no OnlyFans, para quem tiver interesse aí de descobrir como começar, principais dicas para não morrer na praia, é só procurar lá na Amazon o OnlyFans, um guia prático para não morrer na praia. Sensacional. Bom, se por acaso algum dos nossos ouvintes não te conhecer, você poderia se apresentar e dizer o que é que você faz? Claro, com o maior prazer. Oi, tudo bem? Eu sou a Ana Angélica Martins, mais conhecida como Morango. Participei do BBB 10, sou jornalista, trabalho no UOL desde 2011 e há mais de 4 anos, desde o comecinho do Universa, eu escrevo para o Universa com assuntos relacionados ao feminismo, ao ativismo LGBTQIA+, sexo, comportamento e um lado B da minha vida profissional é a entrada no OnlyFans, que aconteceu há aproximadamente 7 meses esse ano. Ah, interessante, relativamente recente, né? Uhum. Bom, pelo que eu li, você já fez outros ensaios sensuais, e aí eu queria saber de você a diferença disso pro OnlyFans. Como que você decidiu produzir conteúdo para uma plataforma de conteúdo adulto? Sim, na verdade, eu trabalhei como modelo desde adolescente, né? Então eu fiz muitos trabalhos, catálogo de moda, propagandas, né, comerciais para TV, enfim, então fotografia e vídeo sempre foram muito que a minha praia, né? Depois do BBB, posei pro Paparazzo, fiz alguns ensaios sensuais, por exemplo, com a Renata Del Bianco, né, que marcou uma geração como a Chiquitita Vivi, enfim, além de vários outros ensaios, né, sozinha e acompanhada. A grande diferença de todo esse trabalho prévio para o Only é que é um trabalho totalmente em que eu tenho controle de tudo e que acho que o que chama muito a atenção das pessoas, dos assinantes, é o fato de que é bem menos produzido, não tem aquela produção e edição fotográfica. Então é uma coisa muito mais a minha casa, a minha realidade. Então tem fotos e vídeos acordando, tomando banho, cozinhando, tomando um café sem calcinha, esse tipo de coisa. E é tudo da minha criação, eu faço o que eu tô afim, eu tiro as fotos, então tem muito menos pressão de equipe, de fotógrafos, enfim, apesar de que sempre foi uma coisa muito tranquila, nunca tive nenhum problema em nenhum ensaio ou trabalho publicitário, mas assim, é um trabalho 100% em que eu tenho controle de todo o conteúdo, né? Então não tem a menor possibilidade de uma foto vazar, etc. Nada que eu não queira ou que não consinta. Interessante. E esse seu conteúdo, além do OnlyFans, você usa alguma outra plataforma? Não, foi só o Only e gosto demais, assim, sou totalmente testemunha dos OnlyFans. Porque é muito bom, assim, justamente por isso, as modelos, né, os produtores de conteúdo têm 100% de controle
né, de autonomia, e também é uma plataforma que financeiramente é muito interessante. Eles ficam com 20% do que é produzido, né, do valor das assinaturas. Existem plataformas que cobram 50% dos produtores de conteúdo. Então, em termos de custo-benefício, eu acho bem interessante. Existem outras plataformas tão interessantes quanto o OnlyFans, né? Inclusive conheço, sigo muitos profissionais que têm outras plataformas, mas eu não vejo muito sentido para mim, né, de ficar produzindo em várias plataformas. O Only, para mim, é suficiente, assim. Futuramente, não sei, quem sabe, não é mesmo? E quanto que você poderia dizer que o que você ganha com o Only corresponde à sua renda do mês? É uma pergunta sensacional, é um pouco variável, mas eu posso te dizer tranquilamente que eu recebo muito mais do que como jornalista, por exemplo. Interessante. Vou gostosas continhas. Bom, e você estava falando sobre como você fica mais à vontade, é um conteúdo menos produzido do que normalmente a gente vê esses ensaios de grandes revistas, né? Mas como que é a sua rotina de produção? Você pensa essas fotos? Você tem um cronograma? Como que funciona? Uma das coisas que eu acho mais legal do Only e do trabalho que eu me propus a fazer lá e que está sendo super bem aceito é a minha total liberdade. Então não tem um cronograma, um planejamento, dia tal vai ser foto assim, dia tal vai ser vídeo assado, o horário tal. Não, eu tiro a foto e coloco na hora que me dá vontade. Uma das coisas que eu me proponho a fazer, minha proposta, né, junto, que eu faço para os meus assinantes é atualizações diárias. Então pode ser, o mínimo vai ser uma foto todos os dias, mas sempre tem 2, 3, ou um vídeo sozinha ou acompanhada. Então tem nudez, mas tem umas coisas mais hot, mais picantes. Inclusive, rolou uma produção de um vídeo mais 18, né? Um pornô que eu fiz. O vídeo tem 8 minutos, é um curta. Na verdade, não é só um vídeo, né? É um curta mesmo, tem uma história, enfim. Então eu disponibilizei gratuitamente por 2 semanas e agora eu vendo esse vídeo, assim como eu vendo também conteúdo exclusivo em box, né? Então a pessoa faz a assinatura, se ela quiser um material extra, é possível, né? Tem muita coisa que eu faço, tem muita coisa que eu não faço, mas esse conteúdo, esse curta, tá disponível também para venda a $30. $30 também é o valor da assinatura do meu Only. Interessante. E do conteúdo que você coloca disponível, vende, você sente que alguma coisa sai mais, que alguma coisa faz mais sucesso? É uma pergunta muito interessante, para a qual eu não tenho resposta, você acredita? Porque assim, às vezes eu falo assim, nossa, essa foto eu tô bonita, viu? Arrasei. E pá, poucas curtidas. Aí uma foto totalmente despretensiosa e tal, sabe? Tem muita curtida. Diferente do Instagram, não é por curtida que se mede o interesse ou o alcance, né? A métrica é um pouco diferente. Mas eu ainda não entendi o que as pessoas querem realmente ver, o que as pessoas realmente curtem, sabe? Mas em termos de valores, né? Por exemplo, você tinha me perguntado o que eu posso adiantar numa boa, é isso. O meu conteúdo exclusivo começa a partir de $30 e vai até $500, $700 por um vídeo, por exemplo. Bom, e uma coisa que as pessoas sempre falam quando você fala de OnlyFans é um debate. Tem pessoas que dizem, não, porque muitas mulheres vão pra lá numa situação mais precária, e tem outras pessoas que falam, não, mas tem empoderamento na nudez e na beleza feminina. Você acha que produzir esse tipo de conteúdo pra você é algo empoderador? Eu acho que sim, e eu acho também essa discussão, o debate muito válido, sobretudo porque a gente fala de um país, se a gente comparar o Brasil com outros países em termos de liberdades individuais e liberdades sexuais, a gente está até muito bem, né? Principalmente se a gente faz um paralelo, por exemplo, com o Afeganistão, onde as liberdades e as autonomias, não só das mulheres, mas dos homens, os homens estão sendo proibidos de cortar a barba. Então, assim, é assustador. Se a gente pensar que em muitos países a homossexualidade é inibida com punição e até com morte, né, a gente avança muito no Brasil, mas a gente tem que estar sempre atento. Em relação aos direitos das mulheres e empoderamento, eu acho sim que a mulher ela tem que fazer o que ela quiser,
Então, eu entendo que eu tenho uma posição privilegiada no sentido de ter feito faculdade, de estar atuando na minha área de formação. Então, eu tenho alguns privilégios. E estar no Only foi uma escolha. Agora, eu estou justamente nesse ponto de privilégio, podendo falar com outras mulheres, o seguinte: sim, independente do seu ponto, seja mais privilegiado ou menos, você tem todo o direito de fazer o que você quiser com o seu corpo. Então, se você tá afim de vender nudes, ou se você tá afim de ser uma sex worker, ou de trabalhar com o que você quiser na sua vida, você pode. Então, essa discussão, esse debate é muito amplo, mas eu acho sim que é uma forma de empoderamento. Uma coisa curiosa sobre o meu Only é que a maioria dos meus assinantes é homem, acho que é em torno de 80% até. Mas já me surpreendeu o fato de 20% das assinantes serem mulheres, porque os homens são ensinados desde muito cedo. Existe uma cultura em cima disso, de que os homens têm que namorar mesmo, e o pai comprava Playboy e dava pro filho e tal. E as mulheres sempre, historicamente, sempre foram muito criadas de forma muito fechada. Tanto que para muitas mulheres de 30, 40, 50 anos, a masturbação é um tabu gigantesco. Eu conheço mulheres casadas há 30 anos que nunca tiveram orgasmo. Eu conheço, não é amiga da prima do não sei o que, eu conheço histórias. Por quê? Porque a mulher sentir prazer, a mulher tomar posse do seu corpo e do seu prazer ainda é um tabu. Então a gente não está falando só de gerações muito atrás das nossas avós, não. Então eu acho sim que a mulher tem que tomar posse do seu corpo. E o que ela vai fazer com ele é problema dela. Então, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. E se a minha liberdade, de um ponto privilegiado, pode ajudar a fazer com que outras mulheres olhem de forma mais autônoma e com mais propriedade sobre os seus corpos, eu acho que isso vale muito. E num outro ponto de vista sobre o mesmo assunto, mais raso, talvez, até mais simples, eu e todas as pessoas, né, que trabalham com Only ou em plataformas desse tipo, a gente está monetizando nude. Não virou moda mandar nude, trocar nudes? E as pessoas fazem isso, às vezes, com um relacionamento e tal, que nem vai pra frente, você tá ali de graça. Qual é o problema de eu monetizar isso? E detalhe, antes de ter o Only, eu tinha mandado nude para 3 pessoas na minha vida. Dava pra contar nos dedos de uma mão quantos nudes eu já tinha mandado na vida. E, né, fez essa diferença toda. E, aliás, para as pessoas que eu mandei nudes, para 2 de 3, eu me arrependi amargamente. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria mandado, não. Bom, falando um pouquinho mais dessa questão da exposição, você acha que você ter esse background, ter sido BBB, ter trabalhado como modelo, foi algo que te ajudou ou te deixou mais vulnerável nas plataformas? Você vê isso como uma vantagem, uma desvantagem? Eu vejo como uma vantagem, com certeza. Até pela minha idade também. Isso é uma coisa que eu já conversei com uma amiga minha, a Tatu Nunes, né, que tem uma filha que inclusive fez 18 anos recentemente, a Gigi, e a gente estava inclusive conversando, né, abertamente sobre isso, sobre essa questão, né, poxa, olha a diferença, eu tenho 36 anos, coincidentemente o dobro da idade da filha dela, né? Então, assim, olha a diferença de eu, uma mulher, que tem a sua profissão, que tem a sua carreira, uma mulher de 36 anos, falar assim, não, eu vou fazer isso porque é uma coisa que não vai me prejudicar. O que eu tinha que provar profissionalmente, eu já provei. É muito diferente de uma jovem de 18 anos, 19, 20, enfim, alguém que está no comecinho de uma carreira, qualquer que seja a carreira, tomar essa atitude. Então é uma coisa que sim, eu acho super importante a gente pontuar isso. Para uma jovem de 18, 19, 20 pode ser prejudicial? Sim, eu acredito que sim, porque a gente vive um país preconceituoso, né? A gente vive num país em que aconteceram vários casos de adolescentes que trocaram nudes e esses nudes acabaram sendo expostos e os adolescentes cometeram suicídio anos atrás. Recentemente eu não tenho visto mais falar sobre isso, mas assim, então é um ponto, sim, que a gente deve considerar. É um ponto que eu considerei, mas e se o material vazar? Foto, vídeo e tal. Eu estou ok com isso? Eu sim, por esses motivos que eu citei, sabe? Eu não preciso provar nada pra ninguém. Uma pessoa que tá começando a carreira muito jovem e tal, sim, talvez tenha que pensar muito bem, porque pode ser prejudicial, sim. E no meu caso, em termos de vantagens, ter sido BBB, por ter o espaço que eu tenho no UOL, a visibilidade nas minhas redes sociais é que fez com que os assinantes acontecessem, né? Assim, coisa que eu também não sabia. Eu não fazia ideia de como é que seria, de quantas
quantas pessoas assinariam, enfim. Mas toda essa visibilidade nas redes, com certeza fez diferença. Falando um pouco da sua interação com os clientes, como que é essa relação? Já sofreu algum tipo de incidente que você acha que vale a pena a gente comentar a respeito? Incidente, não, nunca. Uma coisa que eu sempre comento, especialmente no Twitter, né, que é onde eu converso mais abertamente sobre todos os assuntos, é muito doido o respeito que as pessoas têm no OnlyFans e sempre tiveram comigo, sabe? Até pra tentar negociar, mas você vende foto, vídeo exclusivo e tal. As pessoas vêm com muita delicadeza, até com muito cheio de dedos, sabe? Pra falar. Enquanto que, curiosamente, nas minhas redes, Twitter, inbox, né, DM, no Instagram e tal, cara, as pessoas chegam totalmente sem noção, agressivas, ou então com palavras de baixo calão, assim, sabe? Então, isso eu achei muito curioso. O cuidado que as pessoas têm para conversar comigo no Only, que é muito diferente das redes sociais abertas, né? Em que a gente sabe que tem os haters, em que a gente sabe que tem as pessoas que são escrotas e que falam coisas muito... né? Porque é aquele negócio, eu não te dei essa liberdade. Como é que você tem essa liberdade de falar comigo dessa forma? Que direito você acha que tem de vir na minha DM falar coisas do tipo, te chuparia todinha, por exemplo, né? Vamos falar aqui abertos, né? Nesse momento. Então, assim, não é por aí. Então, é o tipo de coisa que no Only não existe. É curioso, né? E o máximo que já aconteceu no Only é pedir assim, mas eu queria ver mais, eu queria mais detalhes e tal. Aí eu explico, olha, fotos ou vídeos muito ginecológicos eu não faço. Aí a pessoa entende, não, então tá, tudo bem. Eu entendo essa curiosidade das pessoas, eu acho super que... Eu acho que tudo pode ser conversado e perguntado. Tudo. Mas a questão é como. O como faz toda a diferença. Isso é muito interessante que você pontuou, né? Porque eu acho que, em geral, as mulheres reclamam muito, assim. Eu, inclusive, já passei por isso, de abordagens mal educadas em redes sociais, né? E eu acho que talvez a relação, ela seja um pouco diferente no OnlyFans, porque a pessoa, ela já tá ali como sua fã, sua admiradora, né? Com certeza. Isso realmente me surpreendeu muito, essa grande diferença das redes. Inclusive, você comentou, né, que até você já recebeu esse tipo de assédio, né, nas redes. E é um assédio, inclusive, cometido por mulheres. Muitas vezes eu recebi assédio, coisas absurdas de mulheres. É uma porcentagem meio 50-50 de coisas escrotas que eu já recebi nas redes de mulheres e homens, assim. Mas parece que de mulher incomoda mais, que eu falo assim, cara, eu não acredito, né? Porque nós que somos mulheres sabemos o que é receber uma mensagem dessa, do tipo assim... Oi, né? Você pode chamar alguém de gostosa? Claro que você pode chamar alguém de gostosa. Alguém que você tenha liberdade por a pessoa ter te dado liberdade de falar daquela forma com ela, né? Igual, por exemplo, eu chamo, e aí, gay? Óbvio, eu tenho intimidade com os meus amigos pra falar e aí, gay? A senhora tá boa? Tratar meus amigos no feminino e por aí vai. Porque a gente tem essa liberdade entre si. Mas uma pessoa, tô na rua e tal, uma pessoa totalmente aleatória que eu não conheço, nunca vi na vida, a pessoa me grita, e aí, sapatona? Eu vou falar, mas o que é isso? Que liberdade é essa que eu não te dei? Eu acho que é muito por aí. As pessoas precisam começar a entender que existem limites muito claros, assim, eles são estabelecidos com a convivência. Então a gente precisa se atentar a isso, né? Mas eu acho que às vezes as pessoas, eu não sei se elas fazem por falta de noção, eu não sei se elas realmente fazem pra machucar, eu realmente não tenho essa resposta, eu gostaria de ter. É complicado. Bom, você falou sobre essa questão da segurança, né, que o OnlyFans te oferece, e parando para pensar numa plataforma que fosse ideal para o seu conteúdo, se você fosse uma programadora, pudesse mexer no OnlyFans, melhorar umas coisas, tirar outras, o que você faria? Como que seria a plataforma ideal para você colocar o seu conteúdo? Eu gosto muito do Only. Para quem está nos ouvindo agora e de repente não conhece o Only, visualmente e a usabilidade, as aplicabilidades do Only me lembram muito o Instagram. Muito, muito, muito. E na DM, por exemplo, é onde os vídeos e fotos, enfim, o conteúdo é negociado. Então é tudo ali pela plataforma, entendeu? Eu acho muito seguro, eu acho muito fácil de usar.
Como eu comentei mais cedo, sou testemunha de Jeová, não, de OnlyFans. A gente falou sobre a questão da diferença entre as produtoras, mas aí eu queria te perguntar o seguinte, caso tenha alguém ouvindo e pensando assim, eu acho que eu vou investir nesse mercado, vou investir nessa produção de conteúdo. Que conselho que você daria para essa produtora em potencial que deseje fazer parte de uma plataforma de conteúdo adulto? Mais cedo, né, você tinha perguntado sobre a questão do empoderamento. E existem vertentes do feminismo, por exemplo, que são extremamente contra o trabalho que envolva minimamente o sexo feito por mulheres. Então, elas são feministas abolicionistas. Geralmente é a corrente mais radical do feminismo, né? As radfem. Então, elas são contra todo tipo de trabalho sexual. Só que aí coloca-se tudo no mesmo saco. A questão do trabalho sexual, do trabalho virtual, que envolva minimamente a questão sexual. E aí a gente tá falando do OnlyFans. E no mesmo saco, elas colocam ele como se a gente estivesse falando da mesma coisa, a questão de tráfico humano, por exemplo. E não é. Todas as plataformas, do Only a todas as outras, inclusive existem plataformas nacionais, né, sobre, que o Only se eu não me engano, é uma plataforma que foi desenvolvida na Inglaterra. Mas existem várias, enfim. Essas plataformas empoderaram muitas mulheres que trabalhavam na indústria pornô e estavam submetidas a produtoras. Então, sim, existem muitas questões da indústria cinematográfica pornô que precisam ser olhadas com mais atenção, porque existem, sim, abusos, existem, sim, estupros, e essas plataformas empoderaram essas mulheres. Porque aí elas passaram a não depender das produtoras que pagam cachês horríveis, que combinam uma coisa, chega lá na hora, fazem outro, que é um tipo de abuso também. Então, essas plataformas todas, como o Only, empoderaram essas mulheres e elas passaram a ter total autonomia de fazer o que elas quiserem, né? Assim como, vamos falar aí do Xvideos. Tem muita gente ganhando dinheiro no Xvideos, produtores de conteúdo mais 18. E o Xvideos é bem anterior ao Only, mas as pessoas já estavam fazendo dinheiro lá. E eu sei porque eu converso, eu entrevisto, eu escrevo sobre isso há 4 anos. Então, a dica que eu daria para as pessoas, mulheres e homens, enfim, pessoas não binárias que estão ouvindo a gente, estão pensando em investir nisso, é o que eu tinha falado antes. Pese, coloque na balança o quanto você acha que isso pode ser benéfico ou prejudicial para a sua carreira futura. Vamos pensar assim, daqui 1, 2 anos. Então depende muito da sua área, depende muito de onde você mora. Então assim, se você mora numa cidade pequena, talvez seja mais problemático do que para você que mora numa cidade grande. Se você trabalha com alguma coisa envolvendo arte, música, publicidade, artes cênicas, enfim, eu acho que é muito mais tranquilo estar numa plataforma adulta do que para você que trabalha como dentista, como médico, como enfermeira, porque, né, são profissões mais rígidas. Então, eu acho que apesar dessas coisas, e principalmente aquela pergunta que não quer calar. No final, tudo bem se a foto, se o vídeo vazar? Se for tudo bem, bola pra frente. Se não for, isso aí tem que ser pensado direitinho, né? Com certeza. Morango, muito obrigada por conversar comigo, por tirar esse tempinho para responder as minhas dúvidas. E eu queria te pedir, por favor, para você deixar os seus contatos, seus links, para quem quiser continuar essa conversa com você nas redes sociais. Ô Priscila, eu que agradeço o convite, o bate-papo, muito gostoso. Tô aí às ordens. Amo o Twitter, então vou deixar o meu Twitter, que é Angélica Morango. No Instagram, eu sou Morango Angélica. E o link do meu Only está no meu Twitter. E o link é Angélica Morango. Muito obrigada. Sensacional. Bom, Mayumi, conta para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem, quem é você e o que você faz? Eu sou diretora de comunicação do Sexlog.com, que é a maior rede social de sex e swing do Brasil. E por conta do Sexlog, eu acabo também administrando o marketing de outros produtos que estão relacionados, né, ao mercado adulto. Entre eles, a gente tem o Isos, que é um aplicativo para menage e swing. E temos o Boo, que é uma plataforma para venda de conteúdo, especialmente conteúdo adulto. Fiquei sabendo também que você é podcaster. Eu sou podcaster recente, né?
tem um podcast chamado Vida Não Mono, mas lá não é tanto sobre sexualidade, assim, é mais sobre relacionamentos, sobre alternativas à monogamia, né? Pessoas que têm relações liberais, abertas, não monogâmicas. Então lá eu compartilho algumas histórias, algumas experiências também, e é mais sobre esse assunto. Bacana. Bom, queria começar pedindo para você explicar para os ouvintes também o que é o BUP e como ele funciona, porque eu acredito que muita gente ainda não conhece essa plataforma. Legal. O BUP, ele é uma alternativa a quem já conhece o OnlyFans, né? Que é uma plataforma para venda de conteúdo. Venda de packs, venda de fotos e vídeos. E no caso do BUP, é uma plataforma pensada justamente para quem tem o foco num conteúdo mais explícito, mais sexual, coisa que os concorrentes, né, o próprio OnlyFans, não é muito chegado, assim, ele não valoriza esse tipo de cliente, esse tipo de conteúdo, e para nós, o conteúdo explícito é maravilhoso, é isso mesmo que a gente quer que seja comercializado lá dentro. Então, se você tira fotos legais, faz vídeos bonitos, se você tem fãs nas redes sociais, é uma alternativa para você monetizar esse conteúdo, né, vender, às vezes vender uma assinatura, então de um conteúdo mais recorrente, ou vender packs específicos, coisas especiais produzidas para alguns clientes especiais. Essa é uma plataforma que funciona bem para isso. Interessante. Quais que são os diferenciais do BUP para outras plataformas de conteúdo adulto? A gente construiu o BUP pensando na possibilidade de oferecer a plataforma mais simples possível. Ela é um lugar onde as pessoas vão publicar as fotos e fazer uma venda de uma forma muito fácil e rápida. A gente tem um cadastro super fácil de fazer, bem simplificado mesmo. Nós contamos com um suporte super ágil de pessoas mesmo realizando atendimento, então você não fala com um robô por lá, você vai falar com a nossa equipe mesmo. É tudo absolutamente em português e a gente aceita cartão de crédito nacional, não precisa ser uma bandeira internacional. Também para fazer o cadastro, você não precisa de passaporte, um documento universal, assim. Você pode usar a sua CNH, o seu RG, o seu CPF e tudo isso para facilitar mesmo a vida de quem quer vender conteúdo e também a vida de quem quer comprar. Além disso, a gente trabalha com as menores taxas do mercado, então a gente está com uma taxa bem abaixo dos concorrentes e como é uma plataforma atual, a gente está com alguns meses de taxa grátis, o que significa que se você vender um valor X e tal, você não tem um desconto como você tem em outros lugares, você vai receber o valor cheio. A gente está com esse período aí, pelo menos alguns meses, a gente está com essa taxa grátis liberada. Ah, interessante. E tem algum tipo de restrição para os tipos de conteúdo que são divulgados por lá? Tipo, vale tudo? Ou tem alguma coisa ou outra que não pode? Olha, no que diz respeito a fetiche, a fantasia, a nudez, vale tudo, né? Então a gente não tem preconceito, a gente trabalha com o sexlog, onde tem muita gente explorando esses temas, vivendo uma vida fetichista, enfim. Então, com relação a isso, não tem problema nenhum. A gente valoriza muito o produtor de conteúdo que tem essa pegada mais explícita. O que a gente toma cuidado, é claro, são com questões que em lugar nenhum você é permitido publicar alguns conteúdos, né? Eu quero dizer assim, explorar assuntos que são contra a lei, por exemplo. Então, isso obviamente vai cair numa moderação. A gente tem inteligência artificial funcionando lá para identificar, né, imagens ou termos de descrição de fotos e vídeos que podem ser considerados nocivos. E aí a gente faz uma análise humana mesmo. A gente tem um time de moderação que vai analisar e entender se aquele conteúdo é adequado ou não. Mas não tem a ver com explícito nem com um fetiche específico. Tem a ver com lei mesmo, e isso todo mundo tem que seguir. Interessante. Os pagamentos, eles são feitos de que forma para os produtores de conteúdo? Porque eu sei que o OnlyFans, ele paga em dólar. Vocês pagam em real? Como que funciona? Isso, a gente paga tudo em reais mesmo, e o produtor de conteúdo que vende pela plataforma faz direto a transferência para a conta, sem nenhum intermediário. Esse é um jeito mais fácil também dele entender, né, quanto ele tem ali na plataforma, quanto vai chegar para ele lá na conta. Fica bem simples, já que é tudo operado em reais. Então, pensando assim, é uma plataforma bem direcionada para os produtores brasileiros, né? Mas pessoas de outros países podem divulgar conteúdo lá também?
Pode, assim, eu acho que é uma alternativa para quem vê as outras plataformas, testa e acha que elas são um pouquinho complicadas, porque a verdade é que eu vejo muitas plataformas cheias de ferramentas, cheias de áreas, e para quem quer fazer uma venda, às vezes isso mais complica do que ajuda. Então, acho que esse é um problema universal, né? Tanto pessoas brasileiras, vendedores de conteúdos brasileiros, quanto vendedores no mundo afora. Acho que é uma boa alternativa. E se pessoas que estão fora estão comercializando conteúdo para consumidores do Brasil, que tem cartão de crédito nacional, que querem uma versão mais simplificada, tudo em português, também acaba sendo um jeito mais fácil de realizar essa venda. Interessante. E com relação à segurança, porque eu acho que uma coisa que algumas pessoas falam é que o OnlyFans é relativamente seguro. O que a gente pode dizer do BUP? É seguro para quem produz conteúdo lá? A nossa plataforma é muito segura, principalmente porque ela conta com a nossa infraestrutura aplicada no Sexlog, né? Então, no Sexlog a gente tem 10 anos de existência, 10 anos operando no mercado adulto. É uma plataforma muito segura e muito robusta. Em termos de infraestrutura mesmo, né? O Sexlog não fica fora do ar, por exemplo. Então, você não acessa e fica com medo, sem saber onde está o seu dinheiro, né? Para onde aquilo foi parar. Então, o BUP conta com essa plataforma, essa infraestrutura bem robusta, com um time de especialistas, pessoas moderando o conteúdo para ter certeza de que o conteúdo que está publicado lá é um conteúdo original, não é um conteúdo roubado por ninguém, não é um conteúdo copiado da internet. E a gente está sempre atrás de maneiras de aumentar a segurança, testando desde diferentes marcas d'água, diferentes inteligências artificiais que são aplicadas ao site para identificar, né, termos utilizados, jeitos de funcionar, que dá a impressão que, bom, esse cadastro aqui parece que foi feito por uma pessoa. Aquele outro ali, a gente tem uma chance de ter sido feito por um robô. E aí, esses cadastros, eles caem num filtro e depois a gente realiza uma moderação humana. Eu acho que o que tem de mais seguro mesmo hoje no mercado adulto está vinculado à estrutura do Sexlog e ao caso do BUP também. E você falando dessa questão de vocês terem uma equipe humana por detrás, eu acho isso bem legal, porque conversando com algumas produtoras de conteúdo adulto, uma das reclamações que eu recebi foi quanto falta de transparência, do atendimento técnico que deixa a desejar, porque acho que falta uma pessoa por detrás, né? Exatamente. Você tem razão, Priscila. Eu acho que a gente sente falta de uma pessoa por detrás em vários momentos da nossa vida, né? Às vezes a gente vai ligar no banco e fica aquela ura eterna, um monte de digita número pra lá ou pra cá. E a gente sabe que esse é um processo muito doloroso, né? Às vezes a gente precisa de ajuda. E lá no BUP a gente valoriza esse contato um a um, esse contato humano. O bom de ser uma plataforma de nicho, né? O que quer dizer? A gente não tem, assim, milhões de pessoas já publicando conteúdo. A gente está começando com uma comunidade bem direcionada ao conteúdo explícito. O bom disso é que a gente tem tempo de atender as pessoas, né? Eu tenho a Maíra, ela é Community Manager, então ela está o dia inteiro ali preocupada em realizar os atendimentos. Isso fora as outras pessoas do time, mas é que a Maíra costuma ser a mais ativa, a mais rápida nas respostas. Ela responde tanto por direct no Instagram, ela responde através de um perfil oficial dentro da plataforma, então é super rápido e simples, não tem burocracia de ter que abrir um ticket, ligar para algum lugar. A gente está com atendimento bem simples mesmo lá dentro do BUP. E com relação aos termos de uso, política de privacidade, você acredita que eles são claros quanto aos principais pontos de funcionamento da plataforma? Priscila, essa sempre foi uma das grandes preocupações para a gente, conseguir traduzir algumas coisas que são mais técnicas, né, que tem dentro desses termos de uso, numa linguagem mais acessível. Então, eu tenho bastante segurança de que o formato do nosso termo de uso, que está disponível para todo mundo dentro de um link chamado Termos de Privacidade no menu do perfil, eles foram construídos de uma forma bastante clara, acessível, com a ajuda de advogados, né, especialistas no mercado adulto, que entendem do que a gente está falando, entendem do nosso dia a dia e também entendem da linguagem utilizada,
né, nesse meio. Então, além do termo, a gente tem uma equipe, né, como eu disse, de moderação e que está sempre disponível também para tirar qualquer dúvida relacionada a esses documentos. Isso é muito legal. Uma outra reclamação que eu recebi conversando a respeito de outras plataformas foi quanto a só se ter acesso ao conteúdo de uma produtora específica quando se tem o link direto do canal dela. Como que funciona isso no BUP? No nosso caso, você pode acessar através do link direto, que é o jeito, né, mais tradicional de se fazer, mas a gente tem uma área de busca. E aí, lá nessa área de busca, você pode colocar, por exemplo, eu quero, sei lá, PES, e aí você encontra as pessoas que têm conteúdo relacionado a PES. Ou você pode colocar o nome de alguém, se essa pessoa tiver cadastrada ali com aquele nome, aquele nickname já mais conhecido, que ela deve usar no Twitter, no Instagram. Se ela estiver cadastrada ali, você vai encontrar também. Então isso já facilita, né? E é bom porque ali você pode dar uma explorada, assim, nos outros produtores, né? Eu dar uma olhada, ver se tem outras coisas que te interessam também. Essa é uma área que tende a crescer. A gente tem ultimamente conversado em novos jeitos de exibir o conteúdo de todo mundo para quem entra no BUP, e aí até dando mais visibilidade, né, para as pessoas que se cadastram com a gente. Essa é uma intenção nossa, assim, de aprimorar essa ferramenta no curto prazo mesmo. Bacana. Eu acho que uma coisa que as produtoras têm muita preocupação é como que eu posso me destacar dentro da plataforma, né? Com certeza. Acho que a gente tem mapeado isso de que tem muita gente querendo vender conteúdo, mas muita gente que depois não sabe, né? Eu fiz um vídeo legal, tirei umas fotos legais, mas e aí? E agora, né? Então a gente também tem essa intenção de sempre ajudar as pessoas dando umas dicas, sabe? Então a gente cria alguns conteúdos e compartilha com os produtores dentro da plataforma, com dicas desde, esse é o tipo de conteúdo que tá vendendo mais, esses vídeos aqui, essa duração que a gente vê uma aceitação maior, e aí a gente também tá trabalhando para levar a gente para dentro da plataforma, né? Para as pessoas publicarem, terem uma visibilidade. Mas o ideal também é sempre lembrar que o fã mesmo, aquela pessoa que vai estar disposta a pagar pelo conteúdo, é o produtor que vai construir isso, né? Então, se ele fizer um trabalho legal nas redes sociais abertas e direcionar para o BUP, informando que lá tem um conteúdo explícito, que é exclusivo, que não dá para compartilhar no Instagram, aí ele tem boas chances de fazer boas vendas também. O produtor consegue fazer um perfil grátis no BUP? Consegue sim. O perfil para fazer, o perfil para subir as suas informações é grátis. A única coisa que precisa fazer é passar por um cadastro, né, para provar que você é você, né? Porque a gente tem essa preocupação com segurança no sentido de garantir que, olha, essas fotos estão sendo vendidas pela pessoa da foto, né? Até para não ter venda de terceiros, não ter, né, utilização indevida de imagem. Então, passando pelo processo de cadastro, é só começar a publicar o conteúdo e fazer a divulgação. Bom, levando em consideração tudo isso que a gente está conversando, né? Você aconselharia pessoas que já produzem conteúdo adulto em outros meios a migrar pro BUP? Às vezes a pessoa tem um perfil, sei lá, no Snapchat, e aí ela tem esse conteúdo adulto espalhado por outras redes sociais. Você aconselharia essas pessoas a migrar pro BUP? Eu aconselho que ela teste, né, que ela entre na plataforma e dê uma olhada lá, porque às vezes você está acostumado com um processo e não percebe que tem jeitos de otimizar o seu tempo e permitir que você faça mais vendas. E o objetivo do BUP é esse, né, desenrolar essa parte burocrática, então você não tem burocracia para receber, para cobrar das pessoas, e aí você pode se concentrar mesmo na produção de conteúdo. A gente trabalha com Pix, que é um pagamento super facilitado, então as pessoas que não têm cartão de crédito conseguem realizar transações bem rápidas, fáceis de serem identificadas. A gente tem esse atendimento mais humano que outras plataformas não têm. Além disso, se você faz as suas transações, né, fora de alguma plataforma como essa, mesmo através do Pix, você tem que compartilhar informações que precisam ser sigilosas, né, desde o seu CPF, a sua conta, a sua chave Pix, já tem informações a seu respeito. Quando você usa o BUP, esse
tipo de informação continua privada, você não precisa compartilhar com um monte de gente. A gente libera alguns dados, a pessoa faz o pagamento para o BUP, então ela não fica sabendo desse tipo de dado sigiloso. Essa é uma preocupação que vai estar cada vez mais latente, né? A gente vê as pessoas sofrendo muito golpe, a gente vê grandes players, grandes plataformas, às vezes, tendo esse tipo de problema. Então é importante trabalhar com quem já trabalha com o mercado adulto há muito tempo, quem já tem uma autoridade, já construiu uma plataforma muito robusta como as que a gente tem, né? E a gente está traduzindo esse conhecimento todo dentro do BUP. Então, eu aconselho fazer um teste, tá? E assim, óbvio, vai ter gente que vai se identificar mais com outras plataformas, que não tem problema em só poder usar o cartão de crédito internacional. Mas testar o BUP é de graça, então eu sugiro que faça isso e aproveite que a gente está com taxa grátis. Então, se a pessoa já está acostumada a faturar bem, vai lá e começa a faturar bem, porque tem 2, 3 meses de taxa grátis. Eu acho que já dá um bom diferencial na hora de você ver o dinheiro no bolso. Sensacional. Mayumi, o endereço do BUP é bup.com? É BUP, BUUP.com. O endereço do BUP no Instagram é BUP_oficial. BUP é BUUP. Deixa também os seus contatos e as suas redes sociais para todo mundo que tiver interesse em continuar essa conversa contigo. Para a gente continuar essa conversa, pode me chamar lá no Instagram, no @opamayumi. Eu também sou opamayumi no Twitter, mas lá eu não tô tão ativa assim quanto no Instagram. E se quiser ouvir o podcast que eu mencionei no começo, é só procurar por Vida Não Mono no Spotify ou qualquer outro tocador. Beleza, lembrando aos ouvintes que eu vou deixar na descrição do episódio lá no site todos os contatos da Mayumi. Quero te agradecer muito por você ter tirado um tempinho para explicar como essa nova ferramenta funciona, né? E para conversar com a gente. Ô, Priscila, eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar é só chamar. Adorei. Valeu. Se toca. Bom, na dica de hoje eu trago um documentário que é um pouco difícil de achar, tendo em vista que só o Hulu o disponibilizou internacionalmente. Mas eu achei que era uma dica que era válida. Essa é uma produção da ABC News chamada OnlyFans, Selling Sexy. Algo que em tradução livre seria em português OnlyFans, vendendo o sexy. No documentário, que estreou em fevereiro deste ano, vários aspectos relacionados à plataforma são abordados, inclusive o fato dela ter tentado, em muitos momentos anteriores, se afastar dos produtores de conteúdo adulto. Outra questão interessante que é levantada é o impacto que a entrada de atrizes como a Bella Thorne e celebridades como Cardi B causou na plataforma, algo que eu acho que repercutiu pouco aqui no Brasil. Eu não sei dizer se quem tem Disney+, consegue assistir, e eu assisti com legendas em inglês, não sei dizer se tem legendas em português, mas fica aí a dica para vocês guardarem e aguardarem quando for disponibilizado em mais plataformas, quando tiver legenda direitinho. Um documentário bem bacana, OnlyFans, Selling Sexy, jornalístico da ABC News, disponível pelo Hulu. E este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição e vinhetas dela mesma, Cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir nosso podcast. Aproveito para lembrar a vocês que o PicPay será encerrado no final do ano. Este episódio jamais seria possível sem os meus contribuintes do mês de outubro: Mariana Foster, Magno Leno, Sérgio Garcia, Beatriz Fuji, Adriele Oliveira, Tâmara Lolégio, Leonardo Barbosa, Dri Cabanelas, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Gustavo Neto, Guilherme Fioroto, Ryan Carlos, Souza de Lucas, José Victor de Macedo,
Edgar Egawa e Fagner Machado. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no @Sexo Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!